Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e nessa aula nós vamos continuar aí o estudo da isomeria. Hoje veremos a isomeria espacial, especificamente a isomeria geométrica ou cis-trans. Na isomeria espacial, pessoal, os compostos eles podem ser diferenciados por meio da sua fórmula estrutural tridimensional, ou seja, os isômeros eles vão apresentar o mesmo tipo de conectividade, mas eles se diferem pelo arranjo dos seus átomos no espaço. A isomeria geométrica ela ocorre frequentemente em compostos que apresentam duplas ligações entre átomos de carbono e os isômeros cis e trans eles interagem de forma diferente com o nosso corpo. Nós veremos alguns exemplos lá de medicamentos utilizados no tratamento do câncer, por exemplo, a cisplatina que apresenta efeito e a transplatina que já não apresenta efeito algum. Antes de começarmos a nossa aula, então gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões aí para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho do YouTube para que ele os avise quando surgirem novos vídeos aqui no meu canal. Então é isso, pessoal. Bora lá iniciar a aula de hoje. Então, dentro do universo aí da isomeria, hoje nós vamos focar na isomeria espacial, que tem a isomeria geométrica, que é o que nós vamos ver nessa aula. Na próxima aula veremos sobre a isomeria óptica. Então, na isomeria espacial, pessoal, os compostos eles vão poder ser diferenciados por meio da forma estrutural tridimensional. Vocês lembram lá que na isomeria plana, os compostos eram diferenciados na própria forma estrutural plana. Agora, na isomeria espacial, a diferença vai ser o arranjo dos átomos no espaço, ou seja, a posição que esses átomos ocupam no espaço. Os isômeros, então, eles têm a mesma conectividade, mas vão se diferir aí nesse arranjo dos átomos, né? A isomeria geométrica ou cis-trans, então, pessoal, ela ocorre com frequência em compostos que apresentam duplas ligações entre átomos de carbono. Então, sempre que tem uma dupla ligação entre átomos de carbono, é bom ficar atento, né, para ver se ele vai ter algum caso de isomeria cis-trans. Pode ocorrer também com outros átomos, cuidado, até numa questão do Enem aí, recentemente caiu um tipo de isomeria cis-trans entre átomos de nitrogênio, N-dupla-N. Então, pessoal, o isômero cis seria o isômero em que os dois grupos ou átomos maiores ou de maior massa estão do mesmo lado. Se nós traçarmos aqui um plano imaginário bem em cima da ligação dupla, vocês podem perceber que os grupos de maior massa estão do mesmo lado, no caso do isômero cis, que seria esse aqui, esse cis de cloroeteno. Agora, no caso do trans, o que acontece? Os maiores grupos, pode-se ver que os dois átomos de cloro, nesse caso, que são os de maior massa comparado ao hidrogênio, eles estão em lados opostos, passando aqui um plano em cima da ligação C-C. Um átomo de cloro está de um lado e o outro átomo de cloro está do outro lado. Então, esse é o isômero trans, porque os maiores grupos de maior massa estão em lados opostos. Então, o primeiro é o cis de cloroeteno e o segundo trans de cloroeteno. Você coloca essa palavrinha a mais na nomenclatura, né, no começo do nome, para poder diferenciar um isômero geométrico do outro. A isomeria geométrica, pessoal, não pode ocorrer com ligações simples. Porque você poderia pensar, né, você passar um plano aqui, ó, os dois cloros estão do mesmo lado, nesse caso. Aqui no terceiro exemplo, estão em lados opostos, mas por que você não pode pensar nisso? Porque a ligação simples, ela gira. Então, esses átomos estão o tempo inteiro girando, né? Você tem essa rotação na ligação simples. Então, você não tem como afirmar se vai ser cis ou trans. Nem se aplica isso, né? Agora, no caso da dupla ligação, não. A dupla ligação ela é travada. Você não tem possibilidade de rotação. Aí, nesse caso, você vai ter o cis ou o trans, que não acontece, então, com a ligação simples devido a essa possibilidade de rotação da ligação simples. Aqui uma brincadeirinha para ajudar vocês aí a gravar o que seria o isômero cis, qual que seria o cis, qual que seria o trans. No caso aqui do isômero cis, vocês podem passar o plano aqui na dupla, C-C. Os dois ótimos prime, são os dois robôs maiores,
estão do mesmo lado. Então, o primeiro é o cis. E qual que seria o transformers, né? Transformers seria os dois Optimus Prime em lados opostos do plano. Então, esse aqui seria o legítimo Transformers, né? Os maiores grupos em lados opostos aí. Brincadeirinha bem boba, mas ajuda aí a gravar, né? O que seria o cis, o que seria o isômero trans. Nós estamos vendo então, pessoal, que a isomeria geométrica ela ocorre com frequência quando você tem duplas ligações entre átomos de carbono. Mas existem algumas exceções? Existem. Por exemplo, existe isomeria geométrica em compostos alifáticos cíclicos. Então, se você tiver um ciclo só com ligações aqui simples, né, entre carbonos no ciclo, e esse ciclo ele for ramificado, você pode ter... O ciclo ele é plano. Então, acima do ciclo estão os dois hidrogênios e abaixo dele, os dois grupos metil, os dois CH3. Se passasse um plano aqui nessa posição, por exemplo, então o que está abaixo dele, que seria a forma cis, seria esse primeiro composto. E no caso do segundo, vocês podem perceber que os dois CH3 estão em lados opostos, né? Um CH3 está na parte de cima do plano, o outro CH3 na parte de baixo. E como que ficaria o nome desses dois compostos, né? Então, nós temos dois grupos metil, aqui ó, nas posições 1 e 2. Então, o primeiro seria o cis, 1,2 de metil, ciclo butano, que é um ciclo com quatro carbonos, né? E o segundo seria o quê? O trans, 1,2 de metil, ciclobutano. Ciclobutano. Ok? Pessoal, cuidado com a pegadinha, a pegadinha do malandro, porque quando você vai olhar se tem ou não isomeria geométrica, você já está indo direto nas duplas ali, né? Nas duplas carbono-carbono. Só que os grupos que estão ligados no mesmo átomo de carbono da ligação dupla, eles têm que ser diferentes. Se esses grupos não forem diferentes, não há isomeria geométrica. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai ter um isômero cis ou trans? Não, porque vocês podem ver que no carbono da esquerda vocês têm dois hidrogênios ligados. Os grupos são iguais. Se os grupos são iguais, não tem possibilidade de ter isomeria geométrica. Muito cuidado com isso, tá? No segundo caso, eu poderia pensar, tem CH3 e CH3 de um lado e de outro, é o trans. Não. Nesse primeiro carbono, vocês podem perceber que os dois grupos são iguais. Os dois grupos são CH3. Então, não há possibilidade de ter isomeria geométrica aqui, por mais que tenha ligação C-C, ok? Esses grupos ligados ao mesmo carbono da dupla precisam ser diferentes. No da direita, aqui beleza, no da direita tem um CH3 e um hidrogênio, são grupos diferentes. Só que no carbono da dupla da esquerda, carbono da esquerda, os grupos são iguais. Então, não há possibilidade de ter isomeria geométrica. Não ocorre isomeria geométrica. Uma curiosidade aí da isomeria geométrica no nosso cotidiano, quem nunca ouviu falar aí das gorduras trans, né? Esse trans vem devido aqui à isomeria geométrica. É que nas gorduras são cadeias carbônicas grandes que apresentam algumas duplas ligações. E essas ligações elas podem estar pode ser o isômero cis ou trans, né? No caso das gorduras trans, então, essas cadeias elas vão ficar em lados opostos, né? Se você passar o plano ali em cima da dupla ligação. As gorduras trans, pessoal, elas são extremamente prejudiciais em nosso organismo, né? Podem ocasionar aumento no colesterol, problemas cardíacos, dentre outros tipos de problema. E grandes quantidades dessa gordura são encontradas aí, tudo que é gostoso, né? Bolos, bolachas, recheadas, derivados. Em menor quantidade encontramos na carne
e no leite. Uma coisa que é interessante aqui, pessoal, é que aqui eu coloquei algumas gorduras que apresentam insaturações, né? C+C, por exemplo, esse ácido oleico. E aqui no segundo exemplo, um ácido estereático. O primeiro, ele é insaturado, tem ligações duplas. Se ele tem ligações duplas, vocês estão vendo que a cadeia, ora ela pode estar na posição cis, ora pode estar na posição trans, né? E isso faz com que as moléculas não consigam se interagir muito bem. Pelo fato de elas não conseguir ter uma área de contato boa ali uma com a outra, isso faz com que a temperatura de fusão dessas substâncias ela diminua, fazendo com que essas gorduras geralmente sejam presentes nos óleos, tá? Elas tendem a ser líquidas, pelo fato de não conseguirem interagir muito bem umas com as outras. Agora, no caso das gorduras saturadas, que seria essa aqui, um exemplo, uma gordura aqui à direita, né? Esse composto aqui à direita, vocês podem perceber que a cadeia carbônica ela é saturada, só tem ligações simples que façam com que uma molécula consiga se interagir, encaixar, né, de certa forma assim, muito bem com a outra, aproximar bastante. Essa aproximação vai aumentar o número ali de interações intermoleculares que uma molécula pode fazer com a outra, aumentando a temperatura de fusão, fazendo com que essas gorduras tendem a ser sólidas. Presente em gordura animal, manteiga e assim por diante, né? Gorduras aí que estão em estado sólido. Um exemplo interessante aqui de como que o isômero geométrico cis e o trans vai interagir de forma diferente, né, com o nosso corpo. Podem perceber que a cisplatina, que seria esse primeiro composto, ele é um composto que é efetivo no tratamento do câncer de testículo e de ovário. Aí qual que é o mecanismo, né? O mecanismo é essa cisplatina ela se ligar a duas moléculas de guanina no DNA da célula cancerígena, que vai prevenir essas células cancerígenas de se replicarem, que é o que está acontecendo aqui, está mostrando nessa imagem, né? A cisplatina, os átomos de cloro, eles vão sair e ela vai se ligar aqui nas duas moléculas de guanina, o que não ocorre com a transplatina, justamente pelo fato dos átomos estarem em posições diferentes aí no espaço, né? Então, a transplatina, como ela não consegue se ligar dessa forma com a guanina, com as duas moléculas de guanina, ela não apresenta efeito no tratamento de câncer, porque aqui, ó, não é possível se ligar a duas moléculas de guanina com os átomos orientados espacialmente dessa forma. Então, vocês podem perceber que o nosso corpo ele se interage de forma diferente com diferentes isômeros, né? Fazer uma questão aqui do Enem para treinar a parte de isomeria geométrica. Em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com odor característico, zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. Grupo tiol, pessoal, é esse grupo aqui, SH. A estrutura desse feromônio, que ajuda na proteção do zorrilho, vocês podem perceber que na letra A, vocês precisam de ver qual que é o isômero trans, né? Onde que vai ter isomeria cis ou trans aí? O da letra A, pegadinha do malandro. Olha lá. No primeiro carbono, você tem dois grupos iguais. Então, não pode ter isomeria cis ou trans, isomeria geométrica, né? Então, não há como se falar em isomeria geométrica nesse caso, da letra A. Então, você já elimina ele de cara. Mesma coisa da letra D. Aqui, ó, da letra D, tem dois grupos iguais ligados no mesmo átomo de carbono. Não pode falar de isomeria geométrica aqui. Nós queremos encontrar o trans. Vocês podem perceber que na letra C e E temos isômeros cis. Os dois maiores grupos seriam esses grupos aqui, ó, para traçar a dupla. Tem o hidrogênio CH3 de um lado e o hidrogênio CH2SH do outro. Os dois maiores grupos estão do mesmo lado. Então, na letra C é o isômero cis, assim como na letra E. Os dois maiores grupos estão do mesmo lado. Então, nós não queremos os isômeros cis. Queremos o isômero trans com o grupo tiol. Na letra B, olha lá. Na letra B, passando o plano aqui em cima da dupla, o CH3 está de um lado e o CH2SH está do outro. Então, é o único aí
em que o isômero é o trans, que é o que está pedindo, né? Falou que um desses ferronômios ele apresenta isomeria trans. Então, a única resposta possível aí, letra B. Questão do Enem 2018. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Então, em cada região de comprimento de onda, né, pessoal? Com a aplicação da luz no comprimento de onda de 365 nanômetros, ele vai assumir essa forma da direita. E se você aplicar uma luz no comprimento de onda de 420 nanômetros, o polímero ele vai mudar ali a sua orientação. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Aí o que você pode perceber? A figura aqui está um pouco pequena, mas vocês podem perceber que temos aqui, ó, o nitrogênio seria essa bolinha preta. E tem uma dupla ligação, aí pelo fato da imagem estar um pouco pequena, né? Não está dando para ver, mas tem uma dupla ligação entre os átomos de nitrogênio. Vocês podem perceber que no primeiro caso, você passar um plano aqui, ó, em cima da ligação dupla, esse primeiro aqui é o isômero trans, que esses dois maiores grupos estão em lados opostos, e o segundo, você passar um plano em cima aqui da dupla ligação, esse é o cis, porque os dois maiores grupos aqui presentes na cadeia do polímero estão no mesmo lado. Então, o que está ocorrendo aí é que, de acordo em cada comprimento de onda, o polímero vai assumir a ligação, ela muda, né, de cis para trans, do isômero cis para o trans. Então, a única resposta possível é a letra B. Por que vai ocorrer esse movimento molecular? Pela isomerização das ligações N-dupla-N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a forma trans. Vocês podem ver que na forma cis, realmente o polímero ele fica mais compacto, né? Fica mais organizado. Enquanto que na forma trans, um de cada lado, ele abre um pouco. Isso faz com que a dimensão dele se altere. Então, única resposta, letra B. Pessoal, como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios da semana 4, do PET volume 4. Quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios sobre isomeria? E também os meus alunos podem tirar dúvidas comigo pelo aplicativo Conexão Escola e pelo Google Classroom. Enquanto quem não for meu aluno, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, mandar um direct lá, ou então deixar comentários aqui no vídeo do YouTube para fazer contato comigo e conseguir tirar suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Me sigam lá no meu Instagram, Professor Magno Augusto. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Até a próxima aula. Tchau para vocês.